Você quer passar em medicina, mas não sabe como estudar? Então você entrou no vídeo certo. Aqui nessa aula eu vou te explicar tudo sobre método de estudo. Eu vou te ensinar do básico ao avançado, tudo que você tem que saber sobre como estudar de modo eficiente para que você possa ser aprovado em medicina, para que você possa alcançar a sua aprovação em medicina, seja pelo Enem, seja pelos vestibulares tradicionais. Eu vou construir com você aqui nessa aula uma espécie de mapa mental em que a gente vai trabalhar cada uma das etapas do seu estudo, envolvendo desde o seu estudo no contato inicial com uma matéria, há até mesmo os processos de revisões e inserção de simulados na rotina, para que você tenha isso aí muito bem organizado na sua rotina, para que você consiga ter uma organização mais produtiva que vai, eventualmente, te colocar dentro da faculdade de medicina. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Oliveira, eu passo em medicina todos os anos, em todas as universidades federais do Brasil. Nos últimos 5 anos, eu fiz a prova do Enem e em todos esses 5 anos, eu consegui mais de 800 pontos de média geral no Enem, que é uma nota suficiente para passar em medicina em todas as universidades federais do Brasil. Inclusive, eu também tenho centenas de alunos aprovados em medicina espalhados aí pelo país. E aqui nesse vídeo, o meu objetivo é te ajudar também a conquistar a sua aprovação em medicina. Então, a gente vai falar aqui hoje sobre método de estudo e você vai aprender tudo, absolutamente tudo que você tem que dominar sobre esse tema tão importante aí para sua preparação. Antes mesmo de você começar o seu estudo, a sua preparação, você tem que saber estudar. E quando a gente pensa em metodologia de estudo, a gente pode pensar inicialmente numa sistematização que eu vou construir aqui com você. Inclusive, é muito importante que na medida em que a gente for sistematizando esse conhecimento, você vai anotando isso aí. Então pega aí um caderninho, deixa aí do lado da sua mesa enquanto você assiste a esse vídeo, vai anotando tudo que eu vou te ensinar aqui, porque você vai utilizar essa metodologia dia após dia para conseguir ter melhores resultados, tá? É uma metodologia que, em primeiro lugar, é baseada em critérios científicos, naquilo que realmente funciona de acordo com a ciência, e em segundo lugar, é baseada naquilo que mais gera resultado para os alunos que passam em medicina todos os anos. Como eu trabalho com preparação para o vestibular de medicina há 5 anos, eu acompanho todos os anos centenas de alunos que acabam conquistando a aprovação no final do ano e existe um padrão que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Vamos nessa? Olha só, quando você fala de método de estudo para o vestibular, a primeira coisa que você tem que entender é que existe um primeiro contato com a matéria e existe um segundo contato com aquela matéria que você já viu em um primeiro instante. Então, se a gente for pensar aqui em metodologia de estudo, existe o estudo de assuntos novos, vamos colocar assim, de coisas novas que você esteja vendo, de um assunto que você nunca viu na sua vida e você vai aprender aquilo pela primeira vez. E existe o estudo daquilo que você já viu. Existe o estudo de assuntos já vistos. Podemos colocar dessa forma. Quando você pensa em metodologia, pelo menos num primeiro momento, o mais importante vai ser o método ou a maneira como você vai estudar conteúdos novos. Porque tudo que você nunca viu até então e você vai ver pela primeira vez, vai envolver um processo um pouco mais detalhado para que o seu aprendizado possa ser construído. E aí a primeira coisa que você vai fazer, sempre que você tiver que estudar um conteúdo novo, é basicamente estudar a teoria desse assunto. Fica tranquilo porque eu vou te explicar todos os conceitos, todos os termos e vou te mostrar de maneira prática como que você faz isso. Então vamos supor que você falou que hoje você vai estudar o conteúdo de potenciação na matemática. É um conteúdo novo, você nunca viu isso na sua vida, mas está lá na grade do seu cursinho, na grade da sua plataforma de estudos, que esse é o conteúdo que você tem que estudar hoje. Qual que é o primeiro passo para que você possa dominar esse conteúdo? O primeiro passo é ver a teoria, o primeiro passo é você dominar o conteúdo teórico desse assunto. Teoria, basicamente, é todas as informações relativas aquele assunto que você tem que saber para a sua prova. Isso envolve conceitos, propriedades, características, fórmulas, relações, tudo aquilo que normalmente você aprende por meio de aulas. Então agora você já sabe como que você pode eventualmente estudar a teoria. Uma das formas de você estudar a teoria é por meio de aulas. Vou colocar assim, ó, 1.1, aulas. Você pode aprender um conteúdo novo, ou pelo menos você pode aprender a teoria de um conteúdo novo assistindo a uma aula desse assunto. Porque é por meio da aula que o professor vai te explicar todo o contexto por trás daquele conteúdo, todos os conceitos, definições, fórmulas, características, relações que você tem que guardar para acertar as questões do vestibular. E aí, toma cuidado com o fato de que a aula que você vai assistir para dominar a teoria de um assunto, ela tem que ser baseada em basicamente 3 critérios. O primeiro critério é a didática. Obviamente,
Se a aula não for devidamente didática, você não consegue ter um aprendizado daquilo que está sendo ensinado ali. Se o professor explica para você de maneira ruim, com uma didática ruim, você não vai aprender notadamente. Então, a aula tem que ter uma qualidade do ponto de vista da didática, da maneira como o professor apresenta a matéria, da maneira como o professor alterna o tom de voz ao longo da aula para que você fique atento e consiga captar exatamente toda a estrutura teórica daquele assunto. Além disso, a aula precisa ter uma completude, ela precisa ser completa. Se eu, por exemplo, for te dar uma aula de potenciação, eu tenho que te falar nessa aula de potenciação da definição de potenciação, de todas as propriedades de potenciação. Eu tenho que falar da propriedade da multiplicação de duas potências com mesma base, da divisão de duas potências de mesma base, da soma de potências com bases diferentes. Eu tenho que te mostrar todas as propriedades. Eu não posso fazer uma aula incompleta, em que eu só te explico parte do conteúdo. E também é importante que, principalmente se você quer medicina, essa aula, além de ser didática e completa, tenha um certo grau de aprofundamento, porque para o vestibular de medicina, talvez você já saiba, existe aí um certo requinte, uma certa robustez do conhecimento que é exigido para quem vai prestar o vestibular. Medicina é um curso muito concorrido, você tem que se diferenciar da concorrência, e uma das formas de você se diferenciar da concorrência é por meio desse aprofundamento detalhado do conteúdo. Mas você não precisa estudar a teoria somente por meio de aulas. Tem uma outra forma de você estudar a teoria, que é por meio de leitura. Você pode, eventualmente, ver uma aula de um conteúdo para que o professor te explique tudo sobre aquele conteúdo, mas, por outro lado, você pode, por conta própria, pegar um material didático, como um livro ou uma apostila, que explica a teoria daquele assunto, e você pode, por si só, ler aquele material, porque dessa forma você também pode aprender a teoria. Então, a leitura é uma outra possibilidade para o seu estudo teórico. E pensando também em leitura, esses critérios de didática, de completude e de aprofundamento também devem estar presentes no seu material de leitura. Então, a apostila que você vai utilizar para entender o conteúdo teórico daquele assunto, ela precisa ser uma apostila com explicações didáticas, com exemplos claros, que te permitam compreender aquilo de maneira profunda, precisa ser completa, trazendo conteúdo em sua totalidade, e precisa ter um grau de aprofundamento para que você consiga realmente dominar cada mínimo detalhe, às vezes até mais específico, mas que pode cair numa questão de vestibular. Você entendeu aqui como que você estuda teoria? Ou é por meio de aula, ou é por meio de uma leitura via de regra. Agora, existem algumas ações adicionais que a gente pode citar e que fazem total diferença no estudo da teoria. Quais são essas ações adicionais aqui no seu estudo? A primeira coisa, que talvez pode até ser uma dúvida que você tenha nesse exato momento, é se durante a aula ou durante a leitura você deve anotar. Essa é uma dúvida muito comum. Talvez você já tenha se perguntado isso alguma vez na sua vida. Estudando para aquela prova da escola, estudando para alguma outra prova, você já deve ter tido aquele questionamento do tipo: será que durante a aula ou durante a leitura eu tenho que anotar tudo que está sendo repassado ali? E aí, muita atenção ao que eu vou te falar agora, porque isso aqui é um critério importantíssimo para você entender a segunda etapa do estudo, que daqui a pouco eu vou te explicar. Quando você está vendo a teoria de um assunto novo, seja por meio da aula, seja por meio da leitura, é importante que você anote. Agora, eu quero que você entenda o seguinte: por que você tem que anotar? Não é para você aprender melhor o conteúdo, na maior parte dos casos. Você, na verdade, anota durante o estudo da teoria, porque se lá na frente você precisar revisar a teoria daquele assunto que você já viu anteriormente, é muito mais fácil, é muito mais rápido você fazer essa revisão por meio daquele material de leitura que você criou lá no início, do que revendo toda aquela aula ou relendo todo aquele capítulo do livro. Então, o anotar, ele é necessário, você precisa anotar. Mas esse anotar, eu quero que fique claro, é necessário não porque anotando você vai aprender mais ou você vai guardar mais o conhecimento na sua mente. Não é isso. Anotar, em termos práticos, não é algo que vai fazer você fixar mais o conhecimento a ponto de que seja válido você gastar muito tempo anotando para tentar guardar aquilo na memória. Você vai ver que para guardar o conteúdo na memória, depois que você termina de ver a aula ou depois que você lê o material didático, existe um outro processo que daqui a pouco eu vou te explicar. O anotar aqui é para ter um material de retomada daquele assunto lá na frente. A gente pode até colocar assim, né? Anotar? Sim. Por quê? Porque aquilo vai se ver como material teórico de retomada, caso lá na frente você precise retomar aquele assunto que você já viu alguma vez na vida. Caso você precise relembrar a teoria de um assunto que você já estudou. Muitas vezes vai ser mais rápido fazer essa retomada com esse material teórico que você anotou do que, eventualmente, reassistindo toda a aula ou lendo todo o capítulo do livro. Uma coisa importante, como que você deve anotar aquilo que você está pegando ali durante a aula? Você vai anotar, basicamente, seguindo uma divisão do conteúdo da seguinte forma. Você vai colocar tópicos, subtópicos e detalhamento. Vou te explicar qual que é o racional por trás disso daqui, tá bom?
Imagine que você esteja assistindo a uma aula sobre síntese de proteínas, um conteúdo de biologia. E aí o professor começa a falar de muitas coisas envolvendo esse assunto de síntese de proteínas. Para que aquilo fique mais bem organizado no seu caderno e facilite a retomada daquilo no futuro, você vai pegar aquele conhecimento que o professor está passando para você durante a aula e você vai sistematizar aquilo em tópico, subtópico e detalhamento, de modo que os tópicos são como se fossem partes daquela aula. Então olha só, quando você está estudando síntese de proteína, existe uma primeira parte da aula que é destinada a falar para você sobre as estruturas que participam do processo de síntese de proteínas. E aí você pode criar um tópico, estruturas da síntese. Aí você lista os subtópicos dentro desse tópico de síntese de proteínas. Então, quais são as estruturas? Seriam ribossomos, RNA mensageiro, RNA ribossômico, RNA transportador e assim por diante. Veja, o tópico é estruturas que participam da síntese. E o subtópico? O subtópico seriam essas estruturas que vêm logo abaixo. Então seria o ribossomo, o RNA transportador, o RNA mensageiro e assim por diante, seguindo basicamente esse raciocínio. E aí você deve estar pensando, pô, Vini, para cada tópico eu vou colocar os subtópicos, né? Aquilo que está relacionado àquele tópico maior que eu acabei de descrever. E o detalhamento? O detalhamento é quando você tem que esmiuçar, detalhar melhor alguma coisa que talvez não seja por si só autoexplicativa. Por exemplo, você pode criar hoje um resumo de síntese de proteínas. Aí tu começa a criar os tópicos. Quais são os tópicos? Vamos colocar aqui, né? O primeiro tópico é estrutura para síntese de proteínas. Aí vão ter os subtópicos de estrutura. Eu vou colocar aqui na frente, tá bom? Mas o que eu vou colocar agora para vocês são os subtópicos da estrutura para síntese de proteínas. Aí você tem lá os subtópicos sendo ribossomos, tem um outro subtópico que é o RNA transportador, tem um outro subtópico que é o RNA mensageiro, tem um outro subtópico que a gente pode colocar aqui, o códon, né? Então eu coloquei aqui estruturas que são importantes para que a proteína seja sintetizada. Esses subtópicos, eventualmente, podem não ser autoexplicativos. Exemplo. Códon é uma palavra que não é por si só autoexplicativa. Tu olha para a palavra códon e se você nunca estudou síntese de proteína na tua vida, tu não sabe o que é que significa isso daqui. E aí você pode colocar o detalhamento desse subtópico aqui. Tipo, tu coloca uma explicação mais extensa no teu caderno. Então você coloca, por exemplo, o códon é uma sequência de 3 nucleotídeos que vão determinar a síntese de um aminoácido em específico. Pronto. Acabei de criar aqui, basicamente, um tópico, os subtópicos desse tópico e o detalhamento de um dos subtópicos. Tá vendo que é como se fosse uma escadinha? Você vai do mais geral para o mais específico. E olha uma observação muito importante que você tem que ter aqui, tá? Pegando esse exemplo que eu acabei de colocar para você. Os tópicos e os subtópicos são palavras curtas, são conceitos, são muitas vezes pequenas frases. Enquanto que o detalhamento já vai ser algo mais extenso. Você vai explicar literalmente o que é que aquele subtópico significa, o que é que aquele conceito significa na prática. Aqui você vai escrever mais. Mas boa parte do seu resumo, boa parte das suas anotações da teoria são basicamente palavras que vão elencando a estrutura completa daquele assunto. Não é para você ficar transcrevendo tudo que o professor fala em aula. Não é para você literalmente ficar colocando ali cada vírgula que o professor vai descrevendo na medida em que ele vai explicando o conteúdo. Você tem que ser sintético, senão você vai gastar muito tempo durante a aula para fazer esse processo aqui. Se a gente fosse voltar aqui para esse nosso resumo, né, só pegando aqui o gancho, você poderia colocar um outro tópico. O outro tópico poderia ser processo, né? Como que acontece a síntese de proteínas? Aí tu começa a listar. Pô, a primeira etapa para a síntese de proteínas é você ter a transcrição do RNA mensageiro. Aí eu coloco aqui o primeiro subtópico desse tópico de processo. Aí, o segundo subtópico, eu coloco o número 2, né? Para indicar que é uma sequência de eventos. Pô, o número 2 é a associação do RNA mensageiro com o ribossomo no citoplasma. Pronto, né? Segunda etapa do processo. Etapa 3, e aí você vai colocando, né? RNA transportador faz isso daqui. E eu vou descrevendo todo o processo aqui de maneira esmiuçada. Poxa, eu não lembro, ou talvez eu posso não me lembrar mais na frente do que é que significa a transcrição do RNA mensageiro. Então, coloca um detalhamento nesse subtópico. Pô, transcrição significa, e aí você coloca 2 pontos e escreve o conceito de transcrição, se você achar necessário. É dessa forma que você cria um resumo eficiente durante o estudo da teoria. Perceba que aqui nessa brincadeira, nesses poucos minutos de aula, você já aprendeu boa parte dos conceitos por trás de estudo teórico, de como que você vai estudar a teoria de um conteúdo, tanto por meio de aula quanto por meio de leitura. Observação importante, vou voltar aqui em cima rapidinho só para colocar essa observação
observação para você. Quando você for fazer o estudo teórico de um assunto, ou você estuda esse assunto por aulas, ou você estuda esse assunto por leitura. Não é para utilizar ambos, porque é perda de tempo. O que vai ser dito na aula, em tese, é a mesma coisa que vai ser dita ali no capítulo do livro, naquela apostila. Às vezes, alguns de vocês ficam até com aquele receio do tipo, pô, mas e se a aula não estiver tão completa quanto o livro? Ou, e se o livro estiver menos completo do que a aula? Vou assistir a aula e vou ler o livro ao mesmo tempo para ter mais bagagem de conhecimento. Isso é errado, isso é perda de tempo, porque boa parte das informações que você vai ver em uma das opções, seja na aula, seja na leitura, você vai ver na outra opção. Então não vale a pena você ficar fazendo os dois ao mesmo tempo. Você tem que escolher um material, ou a aula, ou a leitura, e seguir apenas por meio daquilo, para você não ficar, eventualmente, gastando seu tempo com informações repetitivas, tá bom? Então, escolha apenas um método aqui para o estudo da teoria, ou aula ou leitura. Qual que é a melhor opção? Depende, é variável, isso aí é muito específico, depende de indivíduo para indivíduo. Normalmente, as aulas tendem a ser mais eficientes. Por quê? Porque na aula o professor já pegou o conhecimento que está ali na apostila, compreendeu tudo que está descrito ali e traduziu esse conhecimento de maneira mais específica para você. Traduziu esse conhecimento de maneira mais didática, usando exemplos mais visuais que facilitam a sua compreensão. Então, na maior parte dos casos, para a maior parte dos alunos, a aula tende a ser mais eficiente. Ela tende a fazer com que o aluno aprenda mais rápido e de maneira mais completa. Sem contar o fato de que normalmente na aula você fica menos entediado durante o estudo, porque essa dinâmica do professor ficar conversando com você te mantém mais ativo, te mantém mais atento e faz você render mais. Perfeito? Olha só. Falamos aqui sobre a ação adicional de anotar. E aí, existem ações adicionais mais ligadas à questão do foco que você vai manter durante o estudo teórico. Então, eu acho que eu nem precisaria falar isso daqui, mas vou citar o óbvio para você. Durante o estudo da teoria, tu tem que deixar o celular longe do teu ambiente de estudo. Não é para ficar com o celular com a notificação ligada enquanto você vai vendo a aula ou enquanto você vai lendo o livro. Inclusive, não sei se você sabe, mas é comprovado cientificamente que o simples fato do celular estar próximo de você durante o seu momento de estudo já tira um pouco da sua concentração. Então, deixe o celular em outro cômodo aí da sua casa, procure um ambiente silencioso, um ambiente com temperatura confortável, um ambiente no qual você consiga ter uma iluminação adequada para não ter qualquer tipo de elemento que tire o seu foco e atrapalhe o seu rendimento no estudo. Beleza? Tá comigo aqui? Olha só, vou clicar aqui e voilá! Fechamos essa primeira etapa do seu estudo de assuntos novos, que é o estudo da teoria de um conteúdo novo. É a primeira maneira como você vai visualizar um conteúdo. A primeira coisa que você faz é isso, é ver a teoria desse assunto. Mas não para por aí. A segunda etapa é uma etapa ainda mais importante depois que você já viu a teoria de um assunto. Tu se arrisca a dizer qual que é essa etapa? Diz aí mentalmente, pensa em qual que é essa etapa. Parabéns, se você disse questões, você errou, porque a segunda etapa não são as questões, a segunda etapa é a fixação. E eu acho engraçado porque pouca gente fala disso. Muita gente fala pra você que você tem que ver aula e tem que fazer questões no estudo pro vestibular. Faça questões porque as questões são o fundamento da sua aprovação. Não é algo totalmente errado. Questões são realmente muito importantes e a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas antes de você ir para as questões, depois que você viu a teoria de um assunto, você tem que fazer a fixação daquele conhecimento teórico. Vê se você já passou por isso. Você assiste a uma aula de um conteúdo qualquer e depois da aula, parece que tudo que foi dito na aula entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tu não se lembra de nada do que foi dito na aula. Isso é normal. É normal que, depois de assistir a uma aula, você não consiga se lembrar de absolutamente tudo que foi dito na aula. Porque aquele conhecimento, muitas vezes, ele foi aprendido, você entendeu, mas você não fixou, você não internalizou aquela informação. É por isso que essa segunda etapa do seu estudo de assuntos novos deve estar presente, porque é na fixação que você fixa tudo aquilo que você viu em aula. E, via de regra, existem 3 maneiras de você fazer a fixação. Você vai escolher uma dessas 3 maneiras para fazer a fixação. Eu vou escrever aqui com você e a gente vai discutir cada uma delas. A primeira maneira é por meio de questões, mas eu vou deixar um asterisco aqui e eu vou falar disso daqui por último. A segunda maneira é por meio de flashcards, os famosos flashcards. E a terceira maneira é por meio de autoexplicação. Essas são as 3 formas de, depois de você ter visto a teoria de um assunto, você realizar a fixação desse assunto. Você guardar aquilo na tua cabeça. Para você ser capaz de trazer aquele conhecimento à tona no momento em que você estiver na prova, no momento em que você estiver ali num simulado. Até porque, se você está buscando medicina, você tem que ter esse conhecimento muito bem consolidado na sua memória. É a partir da fixação que você vai ter o conhecimento utilizado ali na sua mente
no momento em que você for, de fato, realizar a prova, tá? Por exemplo, se eu quiser explicar para você um conteúdo qualquer aqui, eu consigo te explicar, porque eu sou professor de todas as matérias, eu domino todos os conteúdos pro Enem e pros vestibulares, então para mim isso é fácil, mas para você talvez não seja. Se eu te der uma aula agora, por exemplo, falando sobre movimento uniforme, depois da aula é bem provável que você não consiga se lembrar de tudo se você não fizer a fixação. Você tem que sair da aula de movimento uniforme e tem que ser capaz de explicar aquilo para alguém. Você tem que ser capaz de puxar aquela informação da sua mente para resolver uma questão. O movimento uniforme é um movimento com velocidade constante, em que a aceleração é igual a zero, a equação horária da posição é S igual a S0 mais V vezes T, S é a posição final, S0 é a posição inicial, V é a velocidade, T é um instante. Você não precisa entender isso aqui, eu só tô te dizendo uma forma de você externar aquele conhecimento depois de ver a teoria. E aí, de maneira prática, tá? Como que você faz fixação por flashcards? Cara, flashcard é basicamente uma ferramenta em que você coloca um conceito ou uma pergunta de um lado da folha do papel e do outro lado da folha do papel, tu coloca a resposta ou a explicação daquela pergunta ou daquele conceito. Isso é um flashcard, né? Então, se, por exemplo, eu pegar aqui, né, essa minha agenda, e aí eu vier aqui numa página qualquer, tá? Eu vou aqui nessa página. Aí eu escrevo um conceito. Eu escrevo, por exemplo, composição da membrana plasmática. Eu coloquei uma pergunta, né? Qual é a composição da membrana plasmática? Ou composição da membrana plasmática. Atrás, né, do outro lado dessa folha de papel, eu vou colocar a resposta. Qual que é a resposta? A membrana plasmática é formada por uma bicamada fosfolipídica. Essa é a resposta. Bicamada fosfolipídica. Então, isso é um flashcard. De um lado, você tem um conceito ou uma pergunta. Do outro lado, você tem a resposta dessa pergunta, a resposta correta, ou a explicação desse conceito. E aí, o que acontece? Durante a teoria, durante o momento em que você está vendo a aula ou está lendo o material, você pode ir criando flashcards. Pô, o professor falou ali de um conceito muito importante sobre aquele assunto. Tu vai lá e cria um flashcard. Escreve de um lado o conceito ou a pergunta, do outro lado escreve a resposta daquele conceito ou a explicação daquela pergunta via de regra. Perfeito? E depois da aula, depois que você já tiver visto a teoria, você vai pegar todos os flashcards que você criou e você vai ficar treinando o seu conhecimento ali. Então, primeiro tu pega o lado da folhinha de papel que tem a pergunta, né? Tu lê a pergunta, pô, composição da membrana plasmática. Aí tu responde primeiro, responde mentalmente isso, depois tu vira a folha de papel, vai lá na resposta e olha se você acertou. Será que tu acertou ou não? Esse fato de você ter que evocar o conhecimento da tua memória, né, o que a gente chama aí na ciência de Active Recall, é o princípio maior que vai te fazer fixar esse conhecimento, tá? E aqui eu falei pra você sobre flashcards na forma física, né? O flashcard físico, tu escreve no papel. Mas isso daqui é o que os incas, maias e astecas faziam. Hoje em dia, quem se prepara para o vestibular normalmente não faz isso. Hoje em dia, o pessoal utiliza para os flashcards basicamente aplicativos. O mais comum, o mais utilizado é um aplicativo chamado Anki, que basicamente vai simular isso aqui que eu te ensinei com o papel. Só que a diferença é que vai estar no computador. Você escreve a pergunta, escreve a resposta, depois tu clica para fazer os flashcards ali, para fazer aquele baralho, ele vai ficar jogando para você as perguntas, né, ou os conceitos, aí tu tenta responder sozinho, clica para ele mostrar a resposta e ele vai mostrando flashcard por flashcard que você criou durante a teoria, tá bom? Pô, Vini, eu quero criar o flashcard depois da aula, depois de ver a teoria. Posso? Pode também, só que você vai gastar mais tempo. Então, se seu tempo é mais apertado, é melhor você criar os flashcards durante o momento em que você está vendo a teoria, para que depois da teoria você faça essa fixação aqui. O outro método de fixação, que é, aqui nesse caso, a autoexplicação, é diferente dos flashcards. E aí vou te dar uma notícia boa, tá bom? Para fazer a fixação, como eu já até havia antecipado, você não vai utilizar esses 3 métodos ao mesmo tempo, você vai utilizar apenas um deles. Então toma cuidado que não é para você fazer flashcard, mais autoexplicação, mais questões como fixação. Daqui a pouco eu falo das questões. Você vai escolher um só para fazer a sua fixação. Qual que é o melhor? Mais uma vez, é variável. É a mesma coisa lá da questão da aula e da leitura. Eu, Vinícius Oliveira, prefiro muito mais autoexplicação do que flashcards. Pelo menos pensando a nível de vestibular. Na faculdade de medicina, flashcards em geral tendem a ser mais eficientes, porque o volume de conteúdo na faculdade de medicina é muito maior do que o volume de conteúdo para o vestibular. Mas enfim, falando de autoexplicação, cara, a autoexplicação ela se baseia num método que talvez você já tenha ouvido falar, que é o método Feynman, desenvolvido basicamente por um físico e cientista importante da história. O princípio maior aqui é você pegar o que foi ensinado ali na aula, ali durante o seu estudo teórico, e explicar aquilo para você mesmo, né? O próprio nome já sugere isso. É uma autoexplicação, é você explicando o conteúdo para você mesmo. Você pode explicar, claro, para sua mãe, para sua irmã, para seu tio, para seu namorado, namorada,
Ou você pode explicar pra você mesmo olhando pra parede. Quando eu estudava pro vestibular, quando eu fiz minha preparação pro vestibular lá em 2020, cara, eu explicava pra mim mesmo. Eu ficava caminhando no meu quarto, em círculos, olhando pra parede e explicando todo aquele conteúdo de vestibular. Então, todo o conteúdo novo que eu estudava na época, por meio inicialmente da teoria, eu inicialmente fixava esse conhecimento. E a autoexplicação é um método perfeito pra isso. E, cara, é até legal porque a autoexplicação, além de garantir essa fixação, que é o que a gente tá buscando aqui nessa segunda etapa do seu estudo, também garante um melhor aprendizado. Porque se você é capaz de explicar o conhecimento para si mesmo, pelo menos até em certo grau, você entendeu aquilo de fato. Então, é um excelente método. Aqui você só tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? Vou até colocar aqui, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Com o que você tem que tomar cuidado aqui? Com o fato de que, na hora que você vai fazer essa autoexplicação, a sua explicação sobre aquele conteúdo, em primeiro lugar, não pode ter colinha. Isso daqui é uma coisa que desanima muita gente, mas é fundamental que você tome cuidado com isso. O que eu quero dizer com isso aqui? Tu não pode explicar o conteúdo lendo. Você não pode pegar o teu resumo da aula e ficar lendo enquanto explica, porque aí não é autoexplicação, é leitura. Você está lendo o que está escrito ali. A autoexplicação parte do pressuposto de que tu vai pegar as tuas anotações, vai fechar o caderno, não vai ficar lendo aquilo, tu vai olhar para a parede e tu vai puxar aquilo da tua memória. Isso aqui, cara, é crucial, tá? Toma cuidado com isso que eu tô te ensinando agora. Isso é fundamental. Tu tem que puxar o conhecimento da memória. Ah, Vini, mas, pô, acabei de ver a aula. Acabei de ver aquele conteúdo. Eu sinto que eu não guardei tudo ainda na mente. Como que eu vou conseguir puxar da memória, né? Aí vem o detalhe. Se você saiu da aula e realmente não consegue se lembrar de muita coisa da aula, tu vai nas tuas anotações, tu vai ler. Aí tu vai ler, tu vai ler. Tu vai sistematizar. Aí tu começa a ler assim, ó. Tu lê uma parte das tuas anotações, olha pra parede e tenta explicar essa parte. Aí tu lê mais uma parte das tuas anotações, olha pra parede e tenta explicar essa segunda parte. Aí tu lê uma terceira parte das tuas explicações, ali das tuas anotações, né? Aí tu olha pra parede e tenta explicar essa terceira parte. Tu vai fazendo por etapas. Aí depois que tu fizer isso por etapas, tu fecha e tenta fazer tudo de uma só vez. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, explica tudo pra você mesmo, de uma só vez. Aí, terminou de explicar? O que tu faz? Tu faz uma conferência. Pô, será que tua explicação estava certa? Volta nas anotações e olha de novo. Vê se tá tudo de acordo com o que você teria que ter falado. Pô, faltou alguma coisa, né? Teve um tópico aqui que eu tinha que ter falado na minha explicação e eu não falei. Ou teve uma coisa que eu expliquei, mas expliquei de forma errada. O que você faz? Rever de novo as anotações para agora tentar corrigir esse conceito que está organizado de maneira errada na tua memória. Fecha e repete a autoexplicação. É um processo chato? É um processo chato. Mas isso daqui tem um poder absurdo para garantir a retenção de conhecimento. Isso aqui, cara, é extraordinário. Tu vai ver que a primeira vez que tu fizer uma autoexplicação completa de um conteúdo, tu vai se sentir, pô, o mestre supremo daquele assunto. Porque tu vai ter um poder de conhecimento ali que tu vai até achar irado. Se tu nunca fez uma preparação para vestibular na vida, se é a tua primeira vez estudando, vale a pena tu fazer essa experiência pela primeira vez. Porque na primeira vez tu fica, cara, assim, até assustado com a quantidade de conhecimento que teu cérebro consegue guardar. No início vai ser difícil, mas você consegue fazer isso daqui. O ponto central é que tem que ter esforço, tá? Para que esse processo de active recall, de retomada do conhecimento, seja efetivado e aquilo guarde na sua memória, você tem que desempenhar esforço, tu tem que queimar ATP aí no teu neurônio. E toma cuidado com isso, não pode ter colinha, para a autoexplicação ser eficiente, tá bom? E essa autoexplicação, ela tem que ser feita de maneira que o conhecimento fique claro, né? Então, aquilo que está sendo explicado tem que ser explicado de maneira didática. Não adianta você explicar também somente conceitos soltos. Tu tem que tentar sistematizar aquilo que tu está explicando de uma maneira que aquilo faça sentido. Pensa que durante a autoexplicação, você tem que ser um professor de cursinho. E aí tu tem que explicar aquele conhecimento para a turma do cursinho de maneira que as pessoas que estão te escutando entendam o que você quer transmitir. Porque assim fica muito mais fácil para, em primeiro lugar, você sistematizar as informações que você adquiriu na teoria e, em segundo lugar, para que você consiga também guardar aquilo de maneira mais coerente. Quando aquilo começa a fazer sentido, quando você segue uma linha de raciocínio na explicação do conteúdo, fica muito mais fácil de você conseguir fazer a autoexplicação e de você reter esse conhecimento, tá bom? Então, olha só, 2 métodos fundamentais de fixação. Aí tu viu que tem aqui esse terceiro método, que são as questões. Só que aí, eu vou deixar em aberto esse terceiro método e vou colocar para você a terceira etapa da metodologia de estudo para assuntos novos. Qual que é a terceira e, por sinal, última etapa? É a realização de questões. Aí agora, olha só, eu coloquei para você que a fixação pode ser feita por meio de questões. E eu coloquei para você que depois da fixação, o que você tem que fazer no estudo de um assunto novo são questões. Talvez você pode até se perguntar, Vini, quer dizer que, eventualmente, eu posso ver a teoria e pular diretamente para as questões? Sim, é exatamente isso. Esse asterisco que eu coloquei aqui foi exatamente por isso. Porque nem todo mundo precisa fazer flashcards, nem todo mundo precisa fazer autoexplicação depois de ver a teoria de um assunto novo para dominar o conteúdo. E
Se você é esse tipo de pessoa que não precisa dar explicação e que não precisa dos flashcards, se você é o tipo de pessoa que sai de uma aula teórica, sai da leitura do material didático e percebe que tu guarda tudo que foi lido ou tudo que foi dito na aula, meus parabéns, você é um sortudo. Porque, eventualmente, a maior parte dos alunos não vai ter essa facilidade. Mas se você tem, tudo bem, você não vai utilizar flashcards, tu não vai utilizar autoexplicação na tua rotina. Tu vai, depois da teoria, partir direto para as questões, que é uma etapa obrigatória do teu estudo. Existem alunos que realmente não fazem nem flashcards nem autoexplicação, mas só de ver a aula, só de ler o material, conseguem guardar o conhecimento de maneira impressionante, e aí, obviamente, o aluno vai meio que pular a fixação e vai partir direto para as questões. As próprias questões que ele vai fazer do pós-aula vão servir basicamente como um processo de fixação daquele conhecimento. Maravilha? Perfeito. Passamos por teoria, passamos por fixação. Vamos esmiuçar agora a terceira etapa do seu estudo para o vestibular, a terceira etapa do seu método de estudo, caso você queira passar em medicina, tá bom? E detalhe, tá? Se você tá gostando dessa aula aqui, se você tá comigo aqui nesses 30 minutos de vídeo, lembre-se de deixar um like aqui embaixo, porque assim você auxilia no crescimento do canal e isso me mostra também que vocês gostam desse tipo de conteúdo mais denso, né? A gente tem aqui uma aula um pouquinho mais longa, mas é uma aula importantíssima, é uma aula que eu tenho certeza que vai fazer total diferença na sua preparação e que muito provavelmente pode ser uma virada de chave para tu passar em medicina nesse ano. Então, se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, é só deixar um like aqui embaixo que eu vou ficar muito agradecido. A gente falou de teoria e nós falamos também de fixação. Agora, a terceira etapa do teu método de estudo é basicamente realizar e corrigir questões. E aí a gente vai falar o seguinte, tá? Essas questões que você faz aqui para assuntos novos são listas de questões pós-teoria. O que acontece aqui? A gente está falando agora de questões de vestibular, questões de provas antigas, de outros vestibulares, que você vai fazer sobre aquele assunto que você viu, a teoria, para verificar se você consegue resolver questões que trabalhem aquele conhecimento. Porque o conhecimento teórico fixado por si só não é suficiente para a sua preparação. Na verdade, é aqui nas questões que vai morar o grande diferencial para a sua aprovação. Inclusive, eu vou te ensinar uma parada bem legal que pouquíssima gente sabe, mas que aqueles que utilizam isso, cara, têm resultados acima da média, conseguem se destacar em relação à concorrência, tá bom? Então a gente vai falar que isso aqui são as listas de questões pós-teoria, né? Por que listas de questões pós-teoria? Porque são questões que você faz depois de ver a teoria de um assunto, logo após você ter ali o primeiro contato com a matéria. E aí a primeira coisa que vem na sua mente é quantas questões fazer? De verdade? 10 a 20 questões. Ah, Vini, mas 10 a 20 questões para cada assunto é muito pouco. Calma. Eu daqui a pouco vou te explicar exatamente o porquê disso. Eu vou te mostrar o racional por trás disso daqui. Viu a teoria de um assunto novo? Fez a fixação? Vai para as questões. Quantas questões você faz logo após ver a teoria de um assunto? Para um assunto que você acabou de ver. 10 a 20 questões. É o suficiente. Se tu tem muito tempo livre na tua rotina de estudos, 20 questões. Se tu tem pouco tempo livre, 10 questões são o suficiente. Coisas importantes acerca dessas questões que você faz aqui pós-teoria. Primeiramente, você vai pegar questões de vestibulares distintos, dos mais variados vestibulares, se o seu objetivo for passar em medicina. Pô, Vini, mas eu vou fazer só o Enem, eu não posso fazer só questões do Enem? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é um baita erro. Vai por mim. Eu já vi muito aluno bom fazendo a preparação ao longo de todo o ano e no final se dando mal porque ao longo da preparação fez só questões do Enem. O aluno achou que só porque ele ia fazer só o Enem, ele teria que fazer só questões do Enem. Mas isso é um erro, cara. Primeiro porque as questões do Enem acabam muito rápido. Você não tem questões infinitas do Enem. E em segundo lugar porque os modelos de cobrança do Enem, apesar de existirem dentro de certos padrões, eventualmente mudam de um ano para o outro. Então, em muitos anos de prova, você tem ali padrões de cobrança que não caíram em anos anteriores. E se você fica restrito só ao padrão do Enem, você não está ainda no nível competitivo de quem consegue passar em medicina. Então, você vai pegar questões de vestibulares distintos. E aí, é até engraçado porque essa é uma das perguntas que eu mais recebo na internet. Vini, eu tenho que pegar questões de quais vestibulares? De tudo, filho. Tudo. FUVEST, Unicamp, UERJ, UFO, UECE, tudo que você pensar, tudo que você conseguir colocar na sua rotina, vai agregar bastante para sua preparação, por mais específicas que algumas questões sejam. Isso aí ajuda você a construir raciocínio. Outra coisa importante é que nessas questões pós-teoria, é interessante você realizar as questões com uma gradação de dificuldade. Como assim, Vini? Gradação de dificuldade. Tu começa com as questões fáceis, né? Então tu começa com as questões de nível fácil, depois tu vai para as questões de nível médio, depois você vai para as questões de nível difícil. Vai subindo o nível paulatinamente, de maneira gradativa, porque assim você consegue, primeiramente, pegar cobranças mais simples para ir se habituando com as formas de cobrança do vestibular daquele assunto, depois você vai elevando a régua até chegar nas questões mais difíceis. Se você, por exemplo, for fazer 10 questões, você pode colocar, cara, 4 questões de nível fácil, mais 4 de nível médio e mais 2 de nível difícil, uma proporção mais ou menos dentro dessa escala. Outra coisa muito importante aqui, quando você for fazer essas questões, você precisa
fazer e corrigir uma a uma. O que isso significa? Significa que você vai pegar a lista, né, com 10 questões, e aí você faz a primeira questão, imediatamente corrige ela. Aí tu faz a segunda questão, imediatamente corrige a segunda questão. Faz a terceira questão, imediatamente corrige a terceira questão. E assim por diante. Tu faz e corrige uma por uma para ir avançando na sua lista gradativamente. Você vai fazer isso aí com bastante calma, porque esse é o primeiro contato com a matéria. Então não adianta tu tentar fazer a lista de uma só vez para depois corrigir tudo de uma só vez. Nessa parte aqui de questões pós-teoria, você vai ter bastante dificuldade. Já tô antecipando para você. E não é para desanimar. É para tu olhar para isso e entender que faz parte do processo. Por isso que você vai fazendo questão por questão. Ah, fui fazer a questão de número 4, não consegui desenvolver. O que eu faço? Corrige. Considere que você errou a questão e corrige. Veja qual que é o raciocínio da questão. Aí depois vai para a questão 5 e assim por diante. Agora, para fechar a parte de questões pós-teoria. Como fazer e como corrigir. Vamos falar disso daqui de maneira bem direta, tá? Cara, como que você faz uma lista de questões pós-teoria? Você basicamente pega a lista, que você vai adquirir ali com o seu cursinho, com a plataforma de estudos que você utiliza, com o seu material de estudo como um todo, e você vai fazer sem olhar o material teórico. Pelo amor de Deus. O momento de você ver o material teórico é aqui, é quando você está vendo a teoria, é quando você está fazendo a fixação. Agora, no momento das questões, você tem que testar aquele seu conhecimento. Então, você não vai ficar olhando para o material teórico enquanto faz as questões. Ah, deixa eu só lembrar aqui, né? Qual que é aquela fórmula. Não, pelo amor de Deus. Tu não vai fazer isso. Não vai fazer, não pode fazer. Não é necessário que você faça. É ruim você fazer isso daqui, tá bom? Então, é o momento que você vai testar seu conhecimento. Pô, Vini, eu tenho que fazer isso aqui de maneira física ou digital, né? Eu tenho que imprimir a lista ou eu posso fazer ali no computador? Como você preferir. Sinceramente, isso aqui tem pouco impacto na sua preparação. Então, se você não tem impressora em casa, quer fazer tudo no computador, no tablet, no celular, ok. Se você tem impressora e quer imprimir, pode imprimir também. Não faz muita diferença na prática, tá bom? Agora, como que você vai corrigir essas questões? De que maneira que você vai fazer a correção delas? Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou te mostrar aqui 3 etapas, 3 passos que você vai seguir para corrigir as questões do jeito certo. Eu quero que você preste muita atenção nisso daqui. Isso aqui é um dos pontos mais importantes da nossa aula, tá? Depois a gente ainda vai falar de revisões, que tem uma importância absurda para a tua preparação, mas isso daqui é um dos pontos mais importantes da nossa aula de hoje. Eu quero que você redobre sua atenção, tá? Pega aí tua xícara de café, dá 2 goladas nesse café e presta atenção no que eu vou te falar aqui. Primeiramente, quais questões você vai corrigir? Isso aqui é muito importante, né? Você corrige toda a lista, corrige só o que você errou, corrige o quê? Cara, você corrige, em primeiro lugar, questões que você errou, isso aqui é básico, você tem que corrigir todas as questões que você errar, independente de ter errado por atenção ou por qualquer outro motivo. E você corrige questões nas quais permaneceram dúvidas. Esse é o racional. Corrige questões que você errou, corrige questões em que você ficou com dúvida. Vini, se eu tiver acertado a questão, mas tiver ficado com dúvida, eu tenho que corrigir a questão? Sim, precisa corrigir a questão. Então perceba que a única questão que você não corrige é aquela questão que tu acertou e não ficou com dúvida. Tu acertou a questão, mas pô, tu tinha certeza que a resposta era aquela. Não havia dúvida de que a resposta seria aquela. E aí, obviamente, não tem por que corrigir. Dentro dessa configuração do processo de correção, de que modo você vai corrigir as questões? Agora vem o ouro, uma das etapas mais cruciais aqui dessa nossa aula. Vamos lá, você vai seguir 3 passos, tá bom? São 3 passos para você corrigir uma questão do modo certo, do modo eficiente. Primeiro passo, tu vai, inicialmente, olha só, olhar a resolução da questão. Você vai, vou colocar assim, né? Entender a resolução da questão. O que é resolução da questão? Para quem é novo aí nesse mundo de vestibular. É basicamente a explicação da questão, tá? É a explicação detalhada do porquê que a resposta é aquela e porquê que as demais alternativas são falsas. Você tem que entender a resolução da questão. E aí, esse processo de entendimento da resolução da questão pode se dar tanto por uma resolução escrita, por uma resolução em texto, que você vai ler, quanto por uma resolução em vídeo. Você pode ver um texto, uma resolução escrita acerca da questão, ou você pode ver um vídeo em que um professor, resolve aquela questão com você. Qual que é melhor? A melhor opção é a resolução escrita. Vai por mim. Apesar de não ser a opção mais prazerosa, é a melhor opção do seu aprendizado, para tu se destacar e realmente dominar o conteúdo. Porque a resolução escrita exige muito mais de você, né? É muito mais fácil você ver um professor resolvendo a questão numa resolução em vídeo e achar que entendeu aquilo,
do que você ter que parar o seu tempo, quebrar os teus neurônios para olhar para a resolução em texto e sistematizar uma explicação para aquele conteúdo. Por isso que a resolução escrita é muito melhor, porque ela é mais difícil de ser compreendida, mas ao mesmo tempo é a que te faz aprender mais. Você pode até guardar, cara, que pro teu cérebro, via de regra, tá? Esforço significa, em geral, maior aprendizado, dependendo da maneira como esse esforço é executado. Isso daqui é uma grande verdade na sua preparação vestibular. A resolução escrita ela tem que ser prioridade. Por sinal, é até interessante que você tente utilizar a resolução em vídeo apenas em último caso. Pô, olhei todas as possíveis resoluções escritas para aquela questão e mesmo assim não entendi. Aí tu vai procurar uma resolução em vídeo. Mas na maior parte do tempo, resolução escrita vai ser a chave para você. Você vai olhar para a resolução, vai ver qual que é a alternativa certa, vai ver por que a alternativa que você marcou é a errada, vai entender qual que era o passo a passo, quais informações você tinha que extrair do enunciado para chegar na resposta certa. Basicamente uma análise interpretativa. Você pode até, no momento em que estiver vendo a resolução, fazer uma autoexplicação da resolução. Isso aqui é uma baita ferramenta também. Tu olha para a resolução e depois que você entende, você tenta explicar aquilo para você mesmo, para ver se você realmente entendeu aquele princípio ali da resolução. Perfeito? Isso é crucial. Eu lembro até que na época que eu estava no vestibular também, eu gostava de fazer a autoexplicação para questões que eventualmente eu tinha errado. E aí, cara, eu ficava andando de um lado pro outro, às vezes minha mãe entrava no quarto, eu ficava até envergonhado, né? Tipo assim, tentava disfarçar que eu tava fazendo outra coisa. Mas é algo muito legal, porque isso aqui realmente faz você aprender muito mais. Olha só, terceira agora, né? 3.2. Segunda etapa, segundo passo pro teu aprendizado, para você realmente corrigir as questões do jeito certo. Você vai classificar o seu erro. E aí eu já vou colocar para você aqui a última etapa, o último passo para você corrigir as questões do jeito certo, que é basicamente, né, adotar uma medida corretiva. Adotar uma medida corretiva, perfeito? Classificar o erro e adotar uma medida corretiva. Agora, eu vou te explicar o que envolve esses dois processos aqui. O que envolve a classificação do erro, o que envolve essa medida corretiva. Basicamente, esses dois processos, isso e isso daqui, estão entrelaçados, tá? Estão entrelaçados. E o que a gente vai utilizar aqui são os chamados 5 pilares do erro, tá bom? 5 pilares do erro. Agora, olha só. Vou chamar a tua atenção de novo. Tu tem que anotar isso daqui. Tu tem que anotar isso daqui. Isso daqui é o tipo de coisa que você vai anotar no teu caderno, né? Você vai pegar aí uma folhinha, tu vai anotar o que eu vou te mostrar agora sobre os 5 pilares do erro. Tu vai destacar essa folhinha, né? Destacou a folhinha. Tu vai grudar essa folhinha lá no vidro do teu banheiro. E tu vai deixar isso daí grudado no vidro do teu banheiro. Porque todo dia, quando tu acordar, for escovar os dentes, for ali fazer tua higiene, tu vai ler o que tá escrito ali e tu vai aplicar isso aí no teu estudo. Não é para deixar essa informação que eu vou te passar agora entrar por um ouvido e sair por outro. Porque isso aqui é uma das coisas mais importantes, tá bom? Olha só. Você errou uma questão. Mas você errou essa questão por um motivo. E existem 5 possíveis motivos pelos quais você vai errar uma questão, né? Existem os 5 pilares do erro, 5 possíveis classificações para o seu erro. Quais são essas classificações? Primeira classificação, vou colocar assim, ó, 3.2.1. A primeira classificação é o erro por falta de atenção, tá? Vou deixar assim. Qual que é o segundo motivo? O segundo motivo é o erro por não entendimento da questão. Esse aqui é o típico erro por interpretação. Tu lê a questão, mas tu não conseguiu interpretar o que ela queria, tu não entendeu o que a questão estava cobrando de você. O terceiro erro é o erro por esquecimento da teoria. Vou colocar já o quarto. O quarto erro é o erro por lacuna teórica. E o quinto erro é por conteúdo não estudado. Agora vamos destrinchar isso daqui, tá bom? O que é o erro por falta de atenção? Tu sabia a matéria, tu sabia o conteúdo para resolver a questão, tu entendeu o que a questão queria de você, mas por falta de atenção, tu deixou passar batido uma informação do enunciado e errou o exercício. Ou tu fez uma multiplicação e, sem querer, tu errou um detalhezinho ali, um algarismo no resultado da multiplicação e acabou marcando a resposta errada, né? Falta de atenção. Faltou conteúdo? Não. Faltou entender a questão? Não. O problema foi só uma falta de atenção que, por acaso, naquele momento, te prejudicou naquela questão, tá bom? E aí eu já antecipo para você, nesse tipo de erro, o que você faz? Qual que é a medida corretiva para esse tipo de erro? Cara, para esse tipo de erro, a medida corretiva é autopoliciamento. É até chato falar isso daqui, mas o que eu faço para diminuir meus erros por falta de atenção? Em geral, eu vou me autopoliciar mais nas próximas questões. Eu vou pegar as próximas questões e vou encará-las com mais seriedade, porque às vezes você tá errando muito por falta de atenção, porque tu faz as questões de maneira desleixada. Tu fica aí jogadão na cadeira, né? Deixa a lista ali jogada assim de qualquer jeito, aí tu vai fazendo as questões de qualquer forma, tá lá bocejando, fazendo a lista. É claro que você vai errar bastante por falta de atenção. Então na próxima lista, pô, tu vai manter a postura, vai pegar a questão, vai olhar para cada uma das linhas do seu enunciado, vai ver se não ficou nenhuma informação de fora e vai treinar esse processo consciente de sempre buscar ficar atento a cada detalhe que a questão coloca para você, para não deixar nada passar batido.
E com o tempo, na medida em que você for fazendo mais questões e treinando esse autopoliciamento, você vai errando menos por atenção. O outro erro é o não entendimento da questão. Eu li a questão, eu conheço a teoria para resolver essa questão, mas, meu amigo, eu não entendi nada do que a questão estava pedindo de mim. Eu não sei nem por onde começar. Né? Esse é o erro por não entendimento da questão, por falta de interpretação. O que tu faz aqui? Tu basicamente vai focar no entendimento da resolução. O segredo aqui está em olhar para a resolução e tentar sistematizar o passo a passo para chegar na resposta certa. Porque a resolução vai mostrar para você, literalmente, tudo o que você teria que fazer para chegar na resposta. E aí, aquele conhecimento que você não tinha inicialmente, que era o passo a passo para chegar na resposta certa, agora você vai ter. Então, você vai novamente voltar na resolução escrita, principalmente, e vai usar aquilo como norte. Você pode até tentar criar um passo a passo, pô, anota no teu caderno. Passo a passo para resolver questões que me dão essa informação e me pedem isso. O primeiro passo é fazer isso, o segundo passo é fazer isso. Cria uma sistematização para melhorar o teu entendimento daquele padrão de cobrança, porque os padrões de cobrança se repetem, tá? Então, quando tu faz isso daqui, se lá na frente cair uma questão parecida com essa que você não soube resolver por falta de interpretação, agora você já vai conseguir resolver, porque você adquiriu esse conhecimento. Esquecimento da teoria. Pô, isso daqui é quando tu erra uma questão e o motivo do teu erro na questão foi porque você se esqueceu daquele conteúdo teórico que você já estudou alguma vez na vida. Então, faltou conhecimento teórico, mas não faltou conhecimento teórico porque você não estudou aquilo. Você já estudou, mas você se esqueceu. O que tu faz nesse caso? Tu faz, olha só como que as coisas estão interligadas, uma nova fixação. Tu pega agora aquele material de retomada teórica que tu construiu lá no estudo da teoria, com aquelas anotações da aula ou da leitura, tu relê aquilo de novo e faz uma nova autoexplicação. Ou faz ali os flashcards daquele assunto novamente. Porque assim, aquele conhecimento que tinha caído no esquecimento, agora vai ser novamente fixado na tua memória. Então perceba que isso daqui é algo que tem um racional por trás. Essa medida de você classificar o teu erro na questão e adotar uma ação corretiva tem um motivo pelo qual você faz isso. É um motivo para você tapar aquele erro. Dependendo do que te fez errar a questão, você age exatamente no sentido de coibir aquele problema para evitar que aquilo lá na frente te faça errar uma outra questão pela mesma razão. Outro erro, lacuna teórica. Aqui, o que acontece? Tu estudou um conteúdo, tu viu a teoria de um assunto, e aí tu errou uma questão daquele assunto cuja teoria você já viu, porque a questão cobrou um conceito, cobrou uma fórmula, cobrou uma propriedade que o professor que te deu aquela aula daquele assunto não tinha te apresentado. Então olha que loucura. Tu viu a teoria, mas tu viu a teoria e ficou com lacunas. Porque aquela aula que você viu, ou aquele material de leitura que você utilizou, era incompleto, era superficial. Deixou de lado uma fórmula que você tinha que conhecer para resolver aquela questão. É uma lacuna teórica. Não é esquecimento. Porque para ter esquecimento, você tem que ter visto aquilo alguma vez. Aqui você não viu aquilo. Você simplesmente não teve aquela informação sendo passada para você. É uma lacuna teórica de um assunto que você já viu. O que você faz? Você vai reforçar a teoria desse assunto. Como que você reforça a teoria? Você vai ver uma nova aula desse assunto. Ou você vai usar um outro livro, um outro material didático para retomar a teoria daquele conteúdo como um todo. Para reforçar aquilo que ficou pendente. Às vezes, a própria resolução da questão já é suficiente, porque ela te explica ali aquele conceito que na aula não tinha sido dado. Mas se você estiver um pouco inseguro, vale a pena você ver uma nova aula mais completa, mais aprofundada, com maior qualidade, para não ter problema. E conteúdo não estudado, bom, o nome é sugestivo. Você errou uma questão porque ela cobrou um assunto que você ainda não viu. Isso aqui pode acontecer, às vezes, quando tu está fazendo uma lista de um assunto cuja teoria você viu, mas a questão envolvia um outro conteúdo que você ainda não viu, que você vai ver lá na frente. E aí, cara, o que você faz? Você basicamente programa o seu estudo, programa o seu estudo futuro desse assunto. Deixa ali uma anotação no teu calendário para lá na frente tu estudar esse conteúdo, para garantir que em algum momento ele vai ser visto. Não precisa ver ele agora, você vai ver ele lá na frente, né? Inclusive, para o meu toque não me atacar, deixa eu só colocar aqui, ó, 3.3.4. Beleza, então olha só, falamos aqui dos 3 passos, vou até fechar isso aqui, ó, fechar isso aqui, fechar isso aqui. Falamos aqui dos 3 passos para tu corrigir uma questão do jeito certo, né? A medida corretiva é isso daqui, ó, é o que você faz dependendo da sua classificação de erro na questão. Maravilha? Meu amigo, isso daqui é aquilo que eu falei pra tu. Tu vai colocar no papelzinho, vai grudar no vidro do banheiro e todo dia tu vai ler isso daí. Se tu quiser deixar do lado da tua mesa de estudos, deixa ali, porque todos os dias tu tem que ver isso, tem que usar isso na correção das questões para que você possa evoluir, tá? Isso aqui é padrão de qualidade, isso aqui é altíssimo nível, metodologia de estudos avançada para passar em medicina. Inclusive, se você está aqui até agora nessa aula, é porque certamente tu quer passar em medicina, tá? Então tu já tá à frente de 99% da tua concorrência, porque tu tá tendo um conhecimento diferenciado que, pô, vai revolucionar aí tua preparação. Beleza, olha só.
Falamos tudo aqui sobre, basicamente, metodologia de estudos para o estudo de um assunto novo. É assim que você estuda um conteúdo novo. Você vê a teoria, faz a fixação e faz as questões, além da correção dessas questões. Perfeito? É dessa maneira como você vai fazer esse procedimento aqui, né? Uma observação, só ainda sobre as questões. Pô, eu tenho que fazer as questões de um assunto no mesmo dia em que eu vejo a teoria? Sim, né? Alguns de vocês têm uma pira de que, não, se eu vi a teoria hoje, eu vou fazer as questões só daqui a algum tempo para não, né, me prejudicar, porque às vezes a galera acha que, tu viu a teoria hoje, tu tá com conhecimento fresco, então se tu for fazer as questões, tu vai ser privilegiado. Não tem nada a ver, tá? Tem que fazer as questões pós-teoria, logo após ver a teoria. E aí a gente trabalha aqui no método de estudo aquilo que você vai fazer para assuntos já estudados. E basicamente nessa parte a gente vai trabalhar com 2 tópicos, com 2 coisas que você tem que fazer. E eu vou te explicar como fazer isso aqui de maneira eficiente. A primeira delas é por meio de revisões e a segunda delas é por meio de simulados. Isso aqui são os outros 2 pilares que vão nortear o teu estudo, a tua metodologia, para que você possa passar em medicina. É simples, mas ao mesmo tempo é um pouco específico. É um tipo de coisa que talvez você nunca tenha ouvido falar na sua vida, mas eu te garanto, né? Vindo aqui, de alguém que passa em medicina todos os anos com mais de 800 de média no Enem e que aprova centenas de alunos em medicina todos os anos. O que eu vou te mostrar aqui é o fino do fino no que diz respeito à realização de simulados e à realização de revisões. Primeiramente, como que você faz revisões? Antes de te mostrar o método prático, eu quero que você entenda o seguinte. Revisão se faz, primeiramente, por meio de um processo de retomada ativa e depois por meio de um processo de retomada passiva. É assim, você faz a retomada ativa primeiro e depois você vai fazer a retomada passiva. O que quer dizer cada um desses conceitos aqui? Retomada ativa é tu retomar um conteúdo que você já viu de modo ativo, exigindo que o teu cérebro trabalhe para que aquele conhecimento seja puxado lá do teu córtex cerebral e seja trazido à consciência. E como que você faz essa retomada ativa? Você quer saber o melhor método? Cara, o melhor método disparado. O melhor método, vou colocar assim, tudo maiúsculo, para chamar a tua atenção. O melhor método disparado para tu fazer retomada ativa são as listas de revisão global. Vamos lá. O que significa lista de revisão global? Vou te explicar. É basicamente uma lista de questões de um assunto que você já viu. Ou uma lista de questões de todos os assuntos que você já viu. E aí, para explicar isso aqui, eu vou dividir as listas de revisão global em 2 categorias. Eu vou colocar uma lista de revisão global por disciplina e uma lista de revisão global mista. Então vamos lá. O que seria uma lista de revisão global por disciplina? Vou colocar um exemplo aqui, tá? Exemplo. Eu vou fazer uma lista de revisão global de química. Então eu vou pegar uma lista de questões do assunto, ou melhor dizendo, da disciplina de química, e essa lista de questões vai trabalhar quais conteúdos em química? Todos que eu já vi. Esse é o princípio, por isso que é uma revisão global, é uma revisão ampla, abrangente. Eu vou pegar uma lista de questões de química que vai colocar ali para mim questões misturadas de tudo que eu já vi em química até aquele momento. Esse é o princípio fundamental de uma revisão global. Você mistura tudo. E o mágico por trás disso daqui é porque tu vai estar pegando questões de assuntos que você viu na sua primeira semana de estudos, de assuntos que você viu na 5ª semana de estudos, de assuntos que você viu na 8ª semana de estudos e vai estar misturando, garantindo que a sua revisão seja mais abrangente, para não ficar só fechada em um único conteúdo, tá bom? E a lista de revisão global mista é aquela que pega todas as disciplinas. Então é uma lista de revisão com questões de matemática, com questões de física, com questões de química, com questões de biologia, com questões de história, com basicamente questões de tudo, meu filho. De tudo que você teria que estudar para o seu vestibular ali, de todas as matérias, tudo misturado. É óbvio que uma lista de revisão global mista, ela vai ser maior do que uma lista de revisão global por disciplina. Porque para tu englobar todas as disciplinas numa única lista de questões, você tem que ter ali, umas 50, 60 questões, um volume maior. A lista de revisão global por disciplina, ela é mais curta, né? Porque para tu pegar questões de tudo que você já viu em química, se você for colocar, por exemplo, uma questão por tópico, alguma coisa assim, podem ser menos questões, né? 20, 30 questões eventualmente já funcionam. E aí uma coisa que você tem que tomar cuidado, tá? Em relação às listas de revisão global. A primeira coisa é, como que você faz essas listas de revisão global? Cara, existem 2 maneiras. Ou você pode utilizar um filtro de questões, se você tiver acesso a uma plataforma que te disponibiliza isso, ou você pode ter esse material pronto para você utilizar. Inclusive, até para ilustrar isso aqui, esse método, como você vai criar essas listas de revisão global, essas listas de questões de revisão do assunto, vou colocar aqui para você, por exemplo, o que a gente utiliza na plataforma Vinícius Oliveira, que é basicamente o preparatório
que eu administro para os alunos que se preparam comigo para passar em medicina, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, o cronograma da plataforma. Aí olha aqui para o cantinho direito, tá vendo? Eu tô ali na semana 1. Se você for descendo aqui na semana, você percebe que a gente coloca já no cronograma do aluno várias listas de revisão que exercem ali o papel de lista de revisão global. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma lista de revisão e aprofundamento sobre conceitos gerais em matéria, que é basicamente um dos assuntos da parte de química. O aluno vai aqui na descrição da aula e tá ali, né, o linkzinho para ele clicar e acessar essa lista pronta. E aí, se ele seguir aqui no cronograma, tem, por exemplo, outra lista de revisão e aprofundamento. Agora uma lista de revisão e aprofundamento que funciona como uma lista de revisão global sobre a parte de unidades de medida, que é um assunto da física também muito importante. E tudo isso já segmentado aqui para o aluno, é uma forma de você realizar a revisão global. Ah, vamos supor que eu queira realizar aqui essa revisão global sobre unidades de medida, que envolve um conteúdo de física. Eu clico aqui no link, ele vai, obviamente, abrir essa aba aqui dentro da plataforma com as questões para mim, e aí estão aqui as questões prontas para eu fazer. A outra possibilidade, como eu tinha mostrado aqui para você, é eventualmente você utilizar um filtro de questões. Então, vou usar o exemplo aqui da PVO, que já está aberto aqui no tablet para mim. E aí, olha só, se eu vier aqui, por exemplo, na tela inicial, eu posso procurar, basicamente, pelo filtro. Então, eu venho aqui no filtro de questões da plataforma, e aí no filtro eu posso gerar, basicamente, uma lista de revisão global. Vamos supor que eu queira fazer uma lista de revisão global, pegando tudo que eu já vi em matemática. Eu venho aqui no filtro, seleciono basicamente a disciplina matemática e aí eu vou selecionando os critérios, né? Venho aqui para aplicar mais critérios, coloco os conteúdos de matemática que eu já vi. Então, sei lá, eu vi matemática básica, conjuntos e funções e trigonometria. Aí, faço todos os critérios aqui no filtro, da maneira como eu preferi, gero uma lista específica de revisão global de matemática, só pegando assuntos que eu já vi. Isso aqui é importantíssimo para a revisão, porque vai fazer com que eu consiga retomar os conteúdos de maneira mais completa, de maneira mais ampla, e vai, obviamente, garantir para mim um aprendizado muito mais significativo dos conteúdos. Então, você tem essas duas possibilidades. Ou você pega o material pronto, que aí é dever do seu cursinho colocar isso aí para você, ou você pega, eventualmente, um filtro de questões. Uma outra coisa importante sobre a lista de revisão global que você tem que realizar é essencial que essa lista de revisão global seja feita todos os dias, filho. Todos os dias. Isso aqui também é uma coisa que a galera não gosta muito quando eu falo, mas é necessário, tá? Você tem que fazer a revisão global todos os dias. Não dá pra você fazer a revisão global só uma vez na semana, só uma vez no mês. Tem que ser todo dia. Todo dia tem que ter lista de revisão global na sua rotina. Pô, Vini, mas se eu colocar a revisão global todos os dias, como que eu vou conseguir encaixar todas as matérias? Cara, é muito simples. Você pode selecionar o seguinte, ó. Na segunda-feira, eu faço revisão global, por exemplo, né, de matemática e geografia. Aí coloca duas matérias aqui. Aí na terça-feira, tu coloca outras duas matérias. Faço uma revisão global de química e biologia. E aí tu vai segmentando, vai colocando tudo aí de acordo com a divisão dos dias da semana para que você possa passar por todas as matérias. O que é mais importante aqui, tá? Em relação a essa revisão global, acerca do que você vai fazer todos os dias. O importante é que, ao final da semana, você tenha passado por todas as áreas, né? Tu tem que passar por matemática, física, química, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia, português e literatura. Isso é crucial, isso aí obrigatoriamente tem que estar no teu cronograma, tem que fazer parte da tua rotina de estudos, porque é assim que você vai ter essa retomada ativa nos processos de revisões sendo feita todo santo dia dentro da sua preparação. É óbvio que se você for criar isso aí por conta própria, vai dar mais trabalho. Por isso que eu até falo que, pô, um cursinho que se preze, um cursinho que tem uma preocupação com o aluno, ele tem que disponibilizar isso para o aluno. Lá na PVO a gente já coloca isso para os alunos, porque, obviamente, o nosso foco é preparação para medicina. Então a gente coloca ali o mais alto grau de preparo. Não à toa a gente é, né, o melhor preparatório do Brasil para quem quer passar em medicina. Cabe ressaltar também, só para finalizar essa parte de revisão global aqui, que essas listas de revisão global por disciplina podem ser mais abrangentes na disciplina. Então, como eu falei para você, pode pegar tudo de química ou podem ser mais direcionadas, né? Elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser abrangentes, pega tudo que tu já viu, ou elas podem ser direcionadas. Pode ser, por exemplo, uma revisão global direcionada para um assunto que você estudou lá na semana 3 de estudos. É uma possibilidade. O problema das direcionadas é que, obviamente, isso aqui também vai exigir uma organização maior de você, para que essas revisões sejam colocadas ao longo da tua semana de estudos. Na PVO, a gente usa as revisões direcionadas, porque o cronograma é montado por mim. Eu quem estruturo o cronograma dos alunos. Mas se você for estudar sozinho, se tu não tem recurso para ter cursinho nem nada disso, você vai ter que provavelmente fazer as revisões abrangentes, que também é importante que você coloque aí, né, para não ficar de fora, para não ficar sem a revisão global. E aí, olha só, né, eu falei para você, revisões são feitas assim, por retomada ativa e retomada passiva. O que é retomada passiva, cara? Retomada passiva é basicamente a retomada teórica sob demanda. Isso aqui é muito importante. Vini, estudei uma teoria hoje. Estudei um conteúdo teórico hoje. Quando que eu volto a ver a teoria desse assunto? Quando houver demanda. Quando aquilo for necessário. E aí eu te pergunto, quando que você vai ter demanda para voltar na teoria de um assunto? Quando você errar uma questão
por esquecimento. Eu falei isso para você agora há pouco, né? Quando você erra uma questão e o motivo do seu erro na questão é esquecimento da teoria de um assunto que você já viu, a solução é fazer uma nova fixação daquele assunto. E, obviamente, quando você faz uma nova fixação de um assunto que já foi fixado alguma vez, né, há algumas semanas, há alguns meses, você está voltando na teoria daquele assunto e internalizando ainda mais aquele conhecimento que, por algum motivo, caiu no esquecimento. Então, essa retomada teórica, esse momento de você voltar na teoria, é somente quando você erra uma questão por esquecimento. Se você não errar nenhuma questão por esquecimento, em que, por exemplo, tu estuda um conteúdo hoje, e aí todas as questões de revisão que você faz desse conteúdo ao longo das próximas semanas, você acerta, você nunca erra nada por esquecimento, não tem por que tu voltar na teoria desse assunto, concorda? Porque se você tá acertando as questões, aquilo que é fundamental da teoria, que você teria que guardar, ou seja, o conhecimento necessário para acertar as questões, tu tem. Então não precisa voltar na teoria, tá? Então a retomada passiva é baseada nesse critério aqui, você vai voltando na teoria de acordo com a demanda, na medida em que você errar questões daquele assunto por esquecimento. Errou por atenção? Não precisa voltar na teoria. Errou por falta de interpretação? Não precisa voltar na teoria. Errou por lacuna teórica? Você volta na teoria, mas volta para reforçar aquela teoria que foi aprendida de maneira parcial, né? Errou por esquecimento? Tem que voltar na teoria. Errou por conteúdo não estudado? Não precisa, né? Você ainda vai estudar o conteúdo lá na frente. Isso aqui é revisão. É difícil? É um bicho de 7 cabeças? Não, só que muita gente não faz do jeito certo. Muita gente não aprende, não pega esse raciocínio aqui, porque não tem acesso a esse conhecimento. Então, agora é o momento que você vai tirar um print disso daqui, ou tu vai anotar aí no teu caderno e vai começar a aplicar de uma vez por todas esse procedimento na tua rotina. Vou adicionar uma informação aqui para você, tá? Essa retomada ativa aqui do processo de revisão pode ser feita também por flashcards, talvez você até tenha pensado nisso. Pô, mas os flashcards não servem como revisão? Servem também. Só que, olha só, flashcards não substituem listas de revisão global, tá? Flashcards não substituem listas de revisão global. Então tu pode fazer 1 milhão de flashcards por dia. Isso ainda assim não vai ser tão eficiente quanto a revisão global, quanto essas listas de questões revisando assuntos que você já viu. Por isso que a lista de revisão global é insubstituível. Até porque o flashcard te ajuda a fixar o conteúdo, te ajuda a guardar na memória aqueles conceitos teóricos. As questões das listas de revisão global, além de te ajudarem a guardar aquele conceito teórico, também te ajudam a dominar mais aquele conteúdo, na medida em que você vai lidando com novos padrões de cobrança, com novas formas de o vestibular trabalhar aquele assunto, fazendo com que você tenha um domínio muito mais amplo, tá? E para fechar o nosso raciocínio aqui dessa nossa aula de hoje, vamos falar de simulados. Cara, de maneira bem objetiva, olha como que eu quero organizar isso aqui com você. Vamos falar primeiramente de quando fazer simulados, tá? Vamos falar depois sobre quais simulados fazer. Vamos falar em seguida sobre como fazer simulados. E para fechar, vamos falar sobre como corrigir simulados, tá bom? Vamos lá, quando fazer simulado? Cara, você faz simulado quando você está a aproximadamente 6 meses do dia oficial da prova que você vai prestar. Então vamos supor que o Enem seja daqui a 6 meses. Tu está começando seus estudos e aí, depois de um tempo estudando, tu percebeu que, pô, hoje, né, depois de um tempo estudando, hoje faltam 6 meses para o dia oficial da prova. O que você faz? Começa a fazer simulado. Ou você pode começar a fazer simulados quando você tiver visto ali mais de 40%, mais de 45% da teoria que você teria que estudar ali ao longo da sua preparação. Ah, tu tem, sei lá, 100 conteúdos para estudar ao longo do seu preparo. Quem nos dera se fosse só isso, né? E aí tu já viu 40, já viu 45 desse total de 100 conteúdos. Pô, tu já viu 40, 45% da teoria, né? Já passou aí mais ou menos desse intervalo. Então agora você pode começar a fazer simulados também. O que você usa como critério? O que vier primeiro. Então, se você estiver já a 6 meses do dia oficial da prova que você vai prestar, você tem que começar a fazer simulado. Se você não está ainda a 6 meses do dia oficial da prova, se faltam, por exemplo, 8 meses para o dia oficial da prova, mas você já viu mais de 40%, mais de 45% da teoria, pode começar a fazer simulados. Quais simulados fazer? Você vai fazer ou provas antigas do vestibular que você vai prestar, ou eventualmente simulados modelo daquela prova. A melhor opção são provas antigas, sem sombra de dúvidas. Então, vou fazer Enem, quero fazer simulado para o Enem. Qual que é o melhor simulado para o Enem? São as provas antigas. Tu entra lá no site do INEP, pesquisa provas antigas do Enem. Enem 2009, Enem 2010, Enem 2011. Tu pode fazer tudo aquilo ali, tá? Inclusive, observação, se você for fazer provas antigas do Enem, quais provas tu pode fazer? Tu pode fazer as provas de 2009 a 2024, que são as provas disponíveis atualmente, no dia que eu estou gravando esse vídeo, tanto do Enem regular quanto do Enem PPL, tá bom? Todas essas provas aqui são igualmente válidas, são muito importantes para você. Só um detalhe, as provas mais antigas, de 2015, 2014, elas tinham um formato diferente do formato atual do Enem. E aí, se você for fazê-las, é importante que você adapte essas provas para o formato atual.
Primeiro dia de prova com linguagens, humanas e redação. Segundo dia de prova com matemática e ciências da natureza, controlando o tempo ali. Simulados modelos são provas que não são as provas oficiais daquele vestibular, mas que foram criadas por um cursinho ou por alguma outra estrutura que buscam simular aquela prova que você vai fazer. E tu só vai fazer simulado modelo se você já tiver feito todas as provas antigas daquele vestibular. Tu esgotou todas as provas antigas, aí tu vai pro simulado modelo. Caso contrário, fique nas provas antigas, você vai ter bem mais resultado. Como fazer? Você basicamente faz uma simulação do dia oficial da prova. É isso. Tu finge que no dia que tu for fazer o simulado, tu está literalmente lidando com o dia oficial do vestibular. Então, se você puder imprimir o simulado, é legal. No momento em que você estiver fazendo a prova, é importante você manter a postura, porque, pô, lá no dia do Enem, tu não vai ficar largadaço assim, fazendo a prova de qualquer jeito. Todo torto na cadeira, deitado na mesa. Então, mantenha a postura. Deixa uma garrafinha de água aí do lado da tua mesa de estudos. Tu pretende levar algum lanche pro dia do Enem? Coloque esse lanche aí do lado da tua mesa também, pra tu ingerir e já ir simulando. Vamos ver como é que teu corpo reage ingerindo aquele alimento durante a prova. Começou a fazer o simulado em casa, por mais que você esteja em casa, não pode parar. Ah, se tua mãe te chamou para ir no mercado, já deu problema, né? O momento que tu vai fazer o simulado é aquele momento que você tem que combinar com o pessoal da tua casa o seguinte: mãe, pai, tio, tia, eu vou fazer um simulado agora e durante as próximas 5 ou 6 horas, de preferência, eu não posso ser incomodado ou eu preciso que ninguém me atrapalhe, porque eu tenho que simular o dia oficial da prova. Porque isso é importante, né? O simulado, na medida em que você faz essa simulação do dia oficial da prova, ele serve como um processo de resistência mental, porque o simulado é cansativo, isso aqui vai fazer você ganhar essa resistência mental. Serve também como um processo de resistência física. Poxa, se a gente tivesse 20 horas para fazer a prova do Enem, seria muito mais fácil do que no modelo atual, em que tu tem ali, né, 5 horas e 30 minutos no segundo dia. Na verdade, no primeiro dia e 5 horas no segundo dia, né? 5 horas e 30 minutos no primeiro dia, 5 horas no segundo dia. O difícil do Enem, pensando aqui nessa prova em específico, é essencialmente a questão da estrutura como a prova é feita, né? Então tem que treinar a prova nos moldes como ela é construída, né? Se você for prestar FUVEST, for prestar Unicamp, é a mesma coisa. Olha uma coisa importante aqui sobre a simulação do dia oficial da prova. Tu tem que cronometrar o tempo. Então, vou fazer o primeiro dia do Enem em casa. Quanto tempo que eu tenho para fazer o primeiro dia do Enem? 5 horas e 30 minutos. Então, tu coloca ali um cronômetro no teu celular, pega teu celular, coloca um cronômetro e aí tu faz ali o registro do tempo de prova. Para que você tenha aquela pressão do dia oficial do Enem. Porque senão tu vai ficar desacostumado e na hora da prova tu pode ter problema. Tem que simular todas as variáveis. Se puder simular eventualmente uma condição de adversidade, tipo assim, pô, tá tendo muito barulho aqui na rua, mas mesmo assim vou fazer o simulado porque, sei lá, no dia do Enem eu posso também ter que lidar com barulho, faça. Isso é legal. Simulando tudo aquilo que vai acometer você no dia oficial da prova. A única diferença é que não vai ter um fiscal ali do seu lado, né, chamando a sua atenção, falando quanto tempo falta e tudo mais. Mas o restante você pode simular, isso é importantíssimo. Como corrigir? Cara, a correção é feita da mesma forma como você corrige questões. Não existe erro, tá bom? É basicamente da mesma forma como você corrige questões. Você pega o que você errou, pega o que você acertou e ficou com dúvida e faz o processo de correção seguindo aqueles 3 passos, aplicando os 5 pilares do erro para tapar as lacunas. Aqui só vai uma observação para a questão do tempo, ok? Por quê? Porque você tem que tomar cuidado com o tempo que tu tá gastando para fazer o simulado. Se tu tá fazendo o simulado e tá excedendo o tempo limite para aquela prova, tu tem que começar a trabalhar algumas estratégias de velocidade de prova para tentar minimizar esse tempo. Eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso. Se você quiser, é só deixar um comentário aí embaixo que eu posso em um momento ou outro fazer um vídeo falando sobre como ser mais rápido nas questões. Mas isso aqui é uma coisa que você tem que colocar como critério, tá? Lá nas listas de questões, em geral, isso não é muito importante. Nas listas de revisão, você até pode cronometrar o tempo, é legal. Mas no simulado, isso é fundamental. Tem que cronometrar sempre. E é importante também você ficar de olho na estratégia de prova que você utiliza, né? A maneira como você resolve a prova, a sequência de resolução das questões e assim por diante. Agora que eu percebi que eu tava falando com você aqui e eu não tava na tela do mapa mental. Mas enfim, aqui tá o que eu tinha descrito, tá bom? Como corrigir? Da mesma forma como você corrige questões, toma cuidado com o tempo, aplica a estratégia de prova do jeito certo, tá bom? E como fazer? Simulando o dia oficial da prova. Isso aqui é crucial. Olha que beleza, eu vou abrir tudo aqui. Isso daqui, isso daqui, isso daqui e isso daqui, né? Mapinha lindo. Olha só, mapinha lindo, mapinha da sua aprovação em medicina organizado aqui nessa nossa mega aula de hoje, falando tudo sobre método de estudo, tudo sobre o que há de mais importante para que você tenha uma preparação completa para ser aprovado em medicina. Existem alguns detalhes que a gente poderia destrinchar ainda mais em cada um desses itens, mas isso daqui é o crucial, isso aqui é o principal. O restante é apenas refino para a gente melhorar ainda mais essa estrutura. A gente pode falar disso em outras aulas, podemos falar disso em outros conteúdos também aqui do YouTube. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar um like aqui embaixo e comenta. Fala aí na descrição o que é que você achou desse vídeo. Eu quero saber a tua opinião. Eu vou ler todos os comentários, vou curtir, vou responder os comentários que forem colocados aqui embaixo. Eu quero saber o que é que vocês acharam desse modelo de aula, que foi uma aula extensa, uma aula com mais de 1 hora de conteúdo, mas um conteúdo extremamente denso, no mais alto padrão de qualidade, para fazer com que você realmente aprenda mais sobre metodologia de estudos e possa, assim, evoluir muito mais
para garantir a sua aprovação em medicina ainda nesse ano. E quero também fazer um convite, tá? Para que se você está fazendo uma preparação vestibular e quer passar em medicina nesse ano, você fazer parte da plataforma Vinícius Oliveira. Aqui na descrição dessa nossa aula vai ter um link para você conhecer mais sobre a plataforma Vinícius Oliveira, que é basicamente um preparatório no qual eu, Vinícius Oliveira, te entrego tudo que você precisa para passar em medicina em menos de um ano. Aula de todas as matérias, filtro de questões, cronograma com plano de estudos personalizado, lista de revisão, simulados, mentorias de estudo, basicamente tudo que você puder imaginar no mais alto nível para te colocar dentro da faculdade de medicina. Então, se você ainda está perdido, não está sabendo estudar, ou está estudando e não está tendo resultado, te convido a fazer parte da plataforma Vinícius Oliveira, se tornar meu aluno para garantir assim a sua aprovação em medicina ainda nesse ano. Bom, foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos e bons estudos!